Atuação. Atuação é um convite. Como ser gigante num mundo que tem tanta coisa pequena? Nós vamos te mostrar uma história e um depoimento. Você vai se encantar. Fique conosco. Era uma vez um jovem gigante chamado Gulliver, que depois de um naufrágio foi parar em uma ilha chamada Lilliput. Lá foi capturado por pequenos homenzinhos que fizeram um acordo para que ele protegesse a ilha dos ataques vizinhos. Foi durante a noite daquele mesmo dia que Gulliver atravessou o mar e destruiu os barcos inimigos. Essa passagem está na primeira parte do livro Viagens de Gulliver, do escritor irlandês Jonathan Swift. Assim como essa história, uma paulistana de fibra, conhecida como Tia Dag, tem atuado há muitos anos como uma gigante para proteger crianças e jovens, pessoas pequeninas, em situações de vulnerabilidade que contam com essa grande alma. Eu sempre trabalhei em populações vulneráveis, totalmente, né? Ou baixa renda, ou são tão vulneráveis por causa de baixa autoestima, onde mora, como é a escola. Sempre trabalhei com esse pessoal, desde os meus 14 anos. Aí, claro, eu começo a me envolver mais ainda com a favela. Aí começaram a surgir os grupos de extermínio, porque a favela começou a ter direito de comprar as coisas através da prestação. Aí esses grupos eram paramilitares, era um grupo de extermínio, e eles colocavam assim num poste na favela quem ia morrer em 7 dias se não saísse da favela. Quem é que ia morrer? Eram crianças, 12, 13 anos. Ou morria, ou levava um tiro na coluna para não andar mais. E aí a gente começou a procurar, meu marido e eu, lugar para esconder essas crianças em São Paulo, e todo mundo tinha medo. Era ditadura, né? Os caras iam matar você, mas as crianças e tal. Mas eu comecei a esconder na minha casa. Já que ninguém queria esconder, eu escondi, né? E claro, a casa ficou pequena. Aí a gente começou a procurar uma casa maior, tal. Viemos parar aqui. Até era uma casa de 100 metros quadrados isso aqui. Era quarto, sala, essas coisas. Mas aí eu falei pro meu marido, eu falei, não vou morar aqui. Eu vou começar a mesma pedagogia que eu já aplicava para crianças e jovens totalmente diferentes, com problemas diferentes, falei, não, eu vou começar aqui a Casa do Zezinho. Dagmar Garros, conhecida como Tia Dag, é o gigante que nós vamos apresentar, a fundadora e a mantenedora até hoje da Casa do Zezinho, que nós vamos contar, Marco Sibinelli, Maria Isabel Martins, como é que se mantém até hoje a Casa do Zezinho. Quem são os Zezinhos, Marcos, que a Tia Dag escolheu para manter? É interessante que a história que foi escolhida para colocar é que ela está na posição de um gigante. Relativamente, ela é uma gigante perto daquelas crianças, porque quem conhece essa periferia, Capão Redondo, eu já estive por lá na época da faculdade fazendo trabalho de campo, as crianças ficam mesmo abandonadas, porque os pais têm que sair para trabalhar e elas acabam cuidando uma das outras. E hoje, com a figura do tráfico, muito mais vulneráveis, né? Por isso que uma figura como a Tia Dag, que vem e assume essa função de protegê-las, é tão importante. Maria Isabel, gigante porque ela teve um olhar diferenciado sobre aqueles Zezinhos. Quando penso nela, penso justamente nisso. Tanta gente, e ela foi uma pessoa que olhou. Uma pessoa que enxergou essa vulnerabilidade e percebeu que essas crianças estavam passando por um trauma permanente, era um trauma de exclusão. Se alguém não fizesse alguma coisa, essas crianças continuariam excluídas. E é interessante que a história da Tia Dag começa década de 70, 80, ela trabalhando com crianças exiladas, mas crianças exiladas de uma outra condição social, exiladas de outras ditaduras, de outros países. E ela trazia estas crianças para conhecer outras situações de dramas, de crianças excluídas exatamente pela miséria. E ela olha as condições de exclusão de um país e as condições de exclusão pela miséria. E essas duas situações de vulnerabilidade tocam o coração desta mulher, não é? Eu acho muito interessante você lembrar isso não está dito naquilo que a gente estava assistindo, né, da gravação. Ela atendia refugiados, né, filhos de refugiados que vinham para o Brasil e levando-os a
periferia, ela encontrou os refugiados internos. É que ela chama de traumas circunstanciais e traumas permanentes mesmo, né? Ela juntou essas duas situações difíceis. E como as coisas vão se encaixando e as coisas, depois nós vamos falar um pouco mais desse desenvolvimento, como ela foi encontrando espaço e foi crescendo dentro dessa atuação. Né? Como ela foi ficando alta, né? Mais do que isso, eu penso que gigante é aquele que enfrenta as adversidades. E a tia Dag teve uma grande adversidade para enfrentar. Ela sofreu, ela própria, um grande trauma. Já existia a casa do Zezinho, ela já enfrentava as dificuldades e ela sofreu uma grande perda. Marcos, você quer contar um pouquinho deste insucesso, deste trauma que ela viveu e sofreu? Foi realmente uma situação que foi um divisor de águas na casa do Zezinho. Ela já existia, ela já atendia muitas crianças, mas ela teve o pai dela assassinado numa condição de violência tão comum na favela, que acabou atingindo o próprio pai. E isso foi uma crise, que eu diria, para ela muito grande, seria para qualquer um de nós, e ela parou, circunstancialmente ela parou para fazer o seu luto e deixou o trabalho na casa do Zezinho naquele momento. E aí, uma das crianças telefone e diz: você quer que a gente dê conta da criança, de quem fez isso com seu pai? E ela percebeu que se ela aceitasse, ela estaria fazendo exatamente o oposto do que ela pregava. E ela percebeu que a verdadeira família, que o pai defendia e foi morto por isso, mas a verdadeira família dela eram os Zezinhos. E a partir daquele momento, ela assumiu-se como verdadeiramente mantenedora dos Zezinhos. Tia Dag, Dagmar Garros, é o gigante que nós vamos apresentar e que vamos continuar contando a história da casa do Zezinho. Fique aí.